Claro, você assistiu o Coachella Show de Beyoncé há 2 semanas. E o show dela foi baseado numa halftime show numa faculdade negra nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos têm faculdades negras, eu sei que no Brasil só existe uma faculdade negra, faculdade Zumbi dos Palmares, em São Paulo. E como Zumbi, faculdades negras não são só para essas negras. Na verdade, essas faculdades são chamadas faculdades historicamente negras. Isso significa que no início era exclusivamente para os negros, mas agora a faculdade aceita todo mundo. Nenhuma faculdade nos Estados Unidos pode barrar pessoas. Claro. Beyoncé fez um show bem black na Coachella. E Coachella não é um espaço black. É muito caro para ir para este show e fica na Califórnia. Então, era como ela fizesse uma invasão num espaço bem branca. E ela estava dizendo que eu sou negra, tenho muito orgulho para ser negra e eu tenho orgulho de minha história. E você deve saber isso. Você, um branco, deve saber isso. E enquanto eu estava assistindo este show dela, eu imaginava que os brancos não entendiam nada. Porque a história das faculdades negras é uma coisa bem dentro da comunidade negra. Eu não me formei numa faculdade negra, mas uma faculdade chamada predominantemente branco. Em inglês é Primarily White Institution, PWI. E às vezes eu olho para trás e penso e gostaria de ter me formado numa faculdade negra, porque a experiência teria me dado um network dos negros mais forte, teria permitido me uma irmandade. E também eu acho que os negros nas faculdades negras têm mais alegria. Vamos falar sobre a história de faculdades negras. Depois do fim da escravidão nos Estados Unidos, os negros não tinham dinheiro, terra e nem educação. Como assim no Brasil? E poucos negros sabiam ler, e dessas pessoas que sabiam ler, a maioria eram pastores, pessoas da religião. E depois da escravidão, o governo dos Estados Unidos criou um serviço para os negros chamado Freedmen's Bureau. O objetivo deste bureau era para ajudar os negros a seguir uma vida livre. Os negros não receberam dinheiro, não receberam terra, mas eles receberam educação. Mesmo esta educação não era tão bom a educação dos brancos. Isso é... O fim da escravidão foi 1864. E eu estou falando sobre uma época entre 1865 até 1890. Esta foi a época onde os negros no sul dos Estados Unidos tinham mais liberdade para pegar educação, para ser políticos, porque depois isso uma coisa aconteceu. Então, no sul dos Estados Unidos, este bureau, Freedmen's Bureau, iniciou um projeto para criar escolas por negros. E o maior objetivo dessas escolas era para ensinar negros a ler. Mas o maior problema é que não tinham professores negros. E este era um problema, porque tinha muitos professores brancos, mas você sabe que no sul dos Estados Unidos tinha muita segregação. Então as escolas brancas
eram separadas das escolas negras. Isso não significa que nenhuma pessoa branca ensinou uma pessoa negra ler. Não. Para criar professores negros, as pessoas achavam, a gente tem que criar faculdades negras. Vamos falar sobre essas faculdades negras. A maioria das faculdades negras foram fundadas pelos brancos ou com o apoio dos brancos. E os poucos outros, foram fundados pelas igrejas negras. Now, depois da Guerra Civil e depois da escravidão, um grupo de missionários desceram no sul dos Estados Unidos para ensinar os negros a ler. E estas pessoas, todos cristãos, eram também abolicionistas que lutaram pelo fim da escravidão. Tinha muita segregação nos Estados Unidos e os negros não podiam estudar nas faculdades que já existiam. Então, o que aconteceu? O governo dos Estados Unidos deu terra aos estes estados para criar faculdades negras. Bem interessante, né? Nessa época, essas faculdades realmente criou a classe média no sul dos Estados Unidos. Se você estudasse, se você se formasse numa faculdade negra no início do século XX, você era uma pessoa bem especial. Você podia ser pastor, você podia ser professor numa escola, você podia ser médico. Então, e você depois estudando numa faculdade negra, essas pessoas voltaram para bairros negros, porque, claro, tinha muita segregação. E até o início dos anos 70, no século XX, a maioria dos negros nos Estados Unidos inteiro estudavam nessas faculdades negras. E eu vejo a diferença na minha própria família. Todos meus tios e tias que se formaram, que foram para a faculdade antes dos anos 60, se formaram nas faculdades negras. Minhas tias e tios que foram para a faculdade depois dos anos 70, eles se formaram nas faculdades bem brancas. Então, essa oportunidade para estudar nos maiores faculdades, mesmo as faculdades como Harvard, esta oportunidade não chegou até os anos 70 e os anos 80. Não, agora existe 101 faculdades negras nos Estados Unidos. Mas só 8% dos negros que ficam nas faculdades estudam nessas escolas. Mas isso não significa que essas escolas não têm um grande impacto nos Estados Unidos. Eu vou falar sobre alguns números que mostram o impacto ainda das faculdades negras. 70% dos negros médicos, que são médicos, se formaram nas faculdades negras. 60% dos engenheiras se formaram nas faculdades negras. E 50% dos professores nas escolas públicas se formaram nas faculdades negras. Então, você vê o impacto dessas faculdades. E até 2015, o número dos negros estudando nas faculdades negras era diminuindo. Mas eu acho que o que está acontecendo agora é que agora nos Estados Unidos a gente tem o espírito da paz é muito dividido entre negros e brancas, e negros não querem estudar num lugar
onde eles vão enfrentar muito racismo, onde os professores não vão apoiar os negros. Então, esses de 2016 até agora, a gente está vendo uma renovação das faculdades negras nos Estados Unidos. E eu acho que o show do Beyoncé vai ter um impacto imenso nos anos que vêm. Muitas pessoas negras querem estudar numa faculdade negra. Eu vou explicar a vida numa faculdade negra. Quando eu me formei na Harvard University, a maioria das vezes eu era a única negra nas minhas aulas de economia. E eu tinha professores bons, mas esses professores não me engajaram sem eu iniciando o engajamento. E numa faculdade negra, que tem, por maior parte, tem professores negros, os professores cuidam mais seus alunos porque a maioria das vezes eles são negros mesmo. E os colegas nessas faculdades são negros. Então, você não pensa sobre racismo. Numa faculdade negra, um negro pode ser negro mesmo e ninguém questiona isso. Sherry Land Neal, ela é uma americana negra e ela fez parte do concurso Beleza Negra com Ilha este ano. E ela também se formou numa faculdade negra. For a long time, there were rules and laws and codes that said that more than a certain number of Black people couldn't be out in the street together. And that somehow weft itself into the culture of how we behave ourselves in public. And so when you go to a HBCU and you see people walking down the street in groups, in clusters, to class, from class, to the cafeteria, from the theater, and they're just enjoying each other's company, laughing. It's so beautiful. It's so beautiful. Os negros das faculdades negras têm, eu acho que tem muito mais empoderamento. Eles têm um orgulho que às vezes você vê nos negros que se formaram nas faculdades brancas, mas não sempre. Eu acho que para a maior parte eu sempre vejo esse empoderamento, esse orgulho, é como se eles acham que eles podem fazer qualquer coisa que eles querem fazer. Isso eu adoro isso sobre as faculdades negras. E eu acho que quando eu ter filhos, eu acho que eu quero minha filha ou meu filho se formar numa faculdade negra. Vamos falar sobre algumas faculdades famosas. Morehouse é uma faculdade em Atlanta pelos Holmans. Spelman, também em Atlanta, pelas negras. Howard University fica na Washington, D.C. Florida A&M fica em Tallahassee, Florida. E meu estado, Mississippi, tem Jackson State, Mississippi, um dos maiores faculdades negras nos Estados Unidos. E muitos negros famosos foram formados nessas faculdades. Spike Lee, ele foi para Morehouse, Common, Florida A&M, Tajaji P. Henson, Howard University. Oprah Winfrey, ela não se formou, mas ela estudou na Tennessee State. E para conhecer mais sobre essas faculdades, eu recomendo assistindo os filmes. O melhor documentário foi Tell Them We Are Rising, The Story of Black Colleges and Universities. Melhor documentário para entender esta história e porque essas faculdades eram tão importantes pelos negros. Infelizmente, você não pode assistir este vídeo ainda online, mas eu espero vai ter finalmente. School Days. Now, School Days é um filme de Spike Lee. E esse filme é o melhor filme que mostra a vida social numa faculdade negra. Claro,
talvez todas as coisas que você vê nesse filme acontecer nas faculdades negras, mas claro, é um filme, então assim, não é a única experiência negros têm nas faculdades negras. E finalmente, você tem que assistir A Different World. A Different World era um show na televisão que sobre uma faculdade negra que não existia realmente. E esse show durou 6 anos. E se você assistir todo esse show, você vai entender totalmente por que faculdades negras são lugares com muito seguro, lugares que negros amam, são lugares você vai entender por que faculdades negras são importantes.